Se no primeiro ponto da lição nós vimos a necessidade de trabalhar, de proclamar o evangelho, de como família estarmos unidos no reino de Deus, envolvidos na proclamação do evangelho, porque é isso que Deus espera de nós. Nesse mundo corrompido, precisamos proclamar para proteger nossas famílias, proteger os nossos filhos, proteger a família que os nossos filhos formarão. Né? Então, o trabalho que Deus espera de nós, a pregação do evangelho, fazer as pessoas entenderem, né? Proclamar a salvação de Jesus, de que todos pecaram e por conta disso estamos todos separados da glória de Deus e que Jesus é aquele que vem para nos redimir dos pecados. Então, se trabalhar é algo que Deus espera de nós e é algo urgente, iminente, para já, não é para se esperar. É muito provável, ou melhor, é certo, de que quando a igreja se levanta, quando as famílias se levantam para fazer isso, a oposição também vai acontecer. Foi o que aconteceu aqui em Jerusalém. Quando perceberam que o trabalho tinha avançado, levanta-se a oposição. E a oposição, no caso aqui de Jerusalém, na construção dos muros de Jerusalém, veio na forma de um ataque que eles programaram. E aí, nós precisamos pensar o seguinte: podemos estar muito envolvidos na igreja, nossa família pode estar envolvida, podemos estar assim, né, com o coração bem aquecido em relação à igreja, em relação ao trabalho, em relação à Bíblia, escola bíblica, mas precisamos, ao mesmo tempo que trabalhamos e proclamamos o evangelho, precisamos estar vigilantes. Mateus 26:41, Jesus fala assim: vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia também fala que aquele que está de pé, cuide que não caia. Ou seja, nós podemos estar num nível muito legal, muito bom, numa época muito, né, não sei como que você está vivendo, mas você pode estar numa época muito boa em relação a isso, em relação ao seu envolvimento com a obra, a sua consciência de pregação do evangelho, né, você pode estar mais maduro hoje do que você estava antigamente, mas isso não pode dar a você a sensação de que está tudo bem. Embora isso seja muito bom, é maravilhoso estar próximo de Deus, né? Precisamos estar atentos que isso não agrada ao nosso inimigo e ele vai se levantar contra nós. É muito visível como que a gente vê a sociedade se levantando contra a igreja, quando a igreja prega a palavra de Deus. E aí, o autor fala assim, bem no finalzinho da lição, ele fala o seguinte: nesse tempo de relativismo, a igreja verdadeira de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. Nós estamos numa época de relativismo. É como se fosse assim: eu sei que isso é certo, mas tem situações que isso não é bem assim. Ora, a Bíblia é ou não é. Ou você segue ou você não segue. Muitas vezes, os ataques, o perigo contra a igreja não é explícito. Não é um ataque, vamos ali atacar aquela igreja. Talvez não aqui na nossa região onde nós moramos. Mas muitas vezes o ataque, a ameaça, ela é sorrateira, com alguns tipos de inovações, com alguns tipos de ideologias que vem de pequenininho entrando no nosso meio e nós achamos aquilo normal. Uma delas é o próprio relativismo, né? E Deus é absoluto. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não dá para você adorar a Deus e a Maomé, não é isso que a Bíblia diz? Não, é uma coisa ou outra. Deus é de nós exclusividade. Então, precisamos ter muito cuidado com o que nós pregamos, com o que nós aprendemos. Precisa ser unicamente o que está registrado na Bíblia e ter a certeza de que quando nós fazemos isso, a oposição vai se levantar. Não sejamos inocentes achando que está tudo bem, porque nós estamos cumprindo o chamado de Deus. Está tudo bem, sim, entre a gente e Deus, se nós estamos cumprindo o seu propósito. Mas é certo, não acho que eu posso dizer que não tem exceção. A oposição vai se levantar. Nós, como igreja hoje no Brasil, já estamos começando a viver isso daí, né? Nós já estamos começando, percebam a dificuldade que nós temos de fazer um comentário em rede social, porque nós seremos duramente atacados. Então precisamos pedir a Deus discernimento, ousadia, mas para isso, né, para essa ousadia vir, precisamos ter certeza do que nós acreditamos, precisamos ter convicção de quem Deus é, do que Deus diz na sua palavra, de como Deus se apresenta na sua palavra e do que Deus quer para a nossa vida. Que Deus nos ajude a, como família e como igreja, trabalharmos
constantemente, sem esmorecer, mas também estarmos dia a dia vigilantes contra, né, atentos às ciladas do nosso inimigo.